Olá, pessoal, boa noite. Eu queria que você tomasse o seu lugarzinho aí dentro de casa, sentasse, ficasse bem à vontade para a aula que vai acontecer hoje. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós não teremos um momento de perguntas e respostas. A propósito, nós estamos começando aquela aula que acontece a cada 30 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 30 dias, durante 10 vezes no ano, nós temos um encontro onde você pode ter acesso a mim, fazendo perguntas, tirando dúvidas ou recebendo um novo conteúdo. E na aula de hoje, que é o nosso encontro do mês de agosto, eu vou apresentar um novo conteúdo para você. Então, pega papel e caneta, prepara para anotar. Se você quiser chamar outras pessoas da sua casa para participarem com você dessa aula, faça isso agora. Sabe por quê? Porque vai fazer sentido para todo mundo. E é um conteúdo que você vai usar para todas as coisas que você quer conquistar na vida. Então, 30 segundinhos aí para você chamar o marido, que o marido geralmente não gosta de vir, né? O tal do marido é um homem chato, né? Sujeitinho que a mulherada, eu estou falando isso com todo respeito aos maridos que estão aqui, tá? Que nós temos o Luiz Soares aqui, que é uma exceção, porque 95% das pessoas que compram os meus cursos são mulheres, 5% são homens. Desses homens, 5%, acho que 90 foram mandados pela mulher. É brincadeira, magoa não. Por exemplo, nós temos aqui, ó, do lado da Bárbara, um marido que foi mandado. Tá mandado, tá obrigado. É brincadeira. É brincadeira. Mas o legal, gente, é que a gente está aqui. A Bárbara, direto de Londrina. Que legal, que bom ter vocês aqui. Gente, então nós vamos para um conteúdo. Eu queria que vocês pegassem aí, se vocês tiverem a Bíblia de vocês. Márcia, eu não tenho Bíblia. Que legal, anota aí. Comprar uma Bíblia. Hoje eu estou no modo sincero. Então, você está achando ruim, já dá o fora. Pula fora já. Ó, eu não estou afim de fãs. Eu estou aqui para dar uma aula. Então, essa aula tem início, meio e fim, e eu preciso que você anote tudo e decida colocar em prática, que eu vou colocar gratuitamente aqui para você um conteúdo que hoje eu gravei, na verdade ontem eu gravei para colocar no Clube Evo, e eu decidi que ia entregar na aula de hoje para vocês. Nós temos aqui já várias centenas de pessoas aqui dentro do Zoom, e eu vou explicar para você o que quer dizer esse versículo bíblico. Pega aí sua Bíblia, se a sua Bíblia está no celular, já entra lá, Mateus, não é para buscar nos seus contatos Mateus, não. Mateus é um livro da Bíblia, tá? Mateus, capítulo 5. Eu, se fosse você, eu sentava, chamava todo mundo da sua casa e assistia essa aula. Se eu fosse você. Vai ter reprise a aula? Não tem, não. Só para quem está no Zoom tem reprise. Para quem está no Instagram, não. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse é o versículo. Eu vou repetir. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos agora, eu vou escrevendo junto com vocês, e eu vou colocar aqui o meu iPad na tela de vocês, para a gente explorar esse conteúdo aqui junto, tá? Deixa eu só compartilhar. Cadê aqui que eu vou compartilhar? Eu compartilhei foi o celular, né? Ih, ferrou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o iPad. Perfeito. Agora eu estou compartilhando o iPad. O que está dizendo esse versículo? Anota aí. Anota no papelzinho. Anota, porque você vai ter que fazer o que eu estou fazendo aqui. Bem-aventurados. Deixa eu só ler de novo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Deixa eu ir aqui para... Cadê? Isso, é isso mesmo, porque eles serão fartos. Por que serão fartos, né? Vamos lá, gente. Eu preciso pegar aqui agora significado de 3 palavras que estão nesse texto. Primeiro, o significado de bem-aventurados. Quem está aqui no Zoom, me dá um joinha para mim na câmera, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Ótimo, ótimo. Bem-aventurados. Qual é o conceito de bem-aventurados? Feliz. Felizes os que têm fome. Qual é o significado de fome? Eu vou liberar o chat para você fazer comentários, pode ser? Escreve para mim o que você acha que significa fome. Bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurado é feliz. Mas e fome? Deixa eu ativar aqui, só um pouquinho. Você vai escrever, só eu vou ler, tá? Então pode escrever o que você quiser. Aqui no Zoom, aqui no Instagram, todo mundo vai ler. Escreve aí no chat, nos comentários, o que você acha que é fome. Carência, necessidade, ânsia, desejo, dor, necessidade, ânsia, fome, pobre, ok. Alguém escreveu boa noite. Fome, desejo por justiça, vontade, necessidade. Aqui no Instagram está a mesma coisa. Necessidade e sede, sentir falta de algo, desejo de saber. Pois é, gente. O povo perece por falta de quê? Escreve nos comentários. O povo perece por falta de quê? Sabedoria, né? Conhecimento. A palavra é conhecimento. Isso. O povo perece por falta de conhecimento. Então, o que vocês escreveram nos comentários aqui para mim denota que vocês não têm conhecimento sobre essa passagem bíblica. E aí você pensa, nossa, o Márcio está falando isso para punir a gente? Não, é para mostrar aqui o quanto que é legal você estar aqui. Você está participando de um encontro mensal para clientes que fizeram treinamentos comigo e que acontece uma vez a cada 30 dias durante 10 vezes no ano e é totalmente gratuito. E na aula de hoje, ao invés de você fazer perguntas, eu vou apresentar um conteúdo. Vamos colocar novamente aqui a página onde eu estou falando das 3 palavras que nós precisamos encontrar significado. Bem-aventurado é feliz. Fome. O que significa fome? Vocês vão pirar o cabeção agora que eu vou falar. Fome, no grego, no original grego, significa desejar ardentemente. Gente, eu perguntei para vocês o que era fome nesse versículo e vocês não responderam corretamente. Por quê? Porque não conheciam a verdade. Falta conhecimento. Se falta conhecimento, qual é a solução? É buscar o conhecimento, é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, o que significa fartos dentro desse contexto? O que é farto? É realizado, suprido. Um sonho foi realizado, uma necessidade foi suprida. Freud, no passado, disse assim, uma pessoa com dor de dente não pode estar apaixonada. Você consegue ver profundidade nessa fala? Uma pessoa com dor de dente não pode estar apaixonada. É muito profundo o que ele está falando. Ele quis dizer que uma pessoa controlada por uma dor muito forte não consegue se conectar emocionalmente com nada. Então, como é que vai estar apaixonado? Você já foi para uma aula, ou pelo menos se imagina indo para uma aula onde o seu dente está doendo muito. Você consegue se conectar na aula? Não consegue. Obrigado, Joelma, por responder. Aí a Joelma fez assim, ó. Joelma Prudência, obrigado. Não dá, gente. Então, o que Freud quis dizer é que uma pessoa com uma necessidade a ser suprida não consegue manter o foco emocional em alguma coisa. Então, as necessidades precisam ser supridas. Mas eu vou liberar aqui os comentários e você vai escrever para mim nos comentários. O que vem primeiro? Qual é a prioridade? Realizar um sonho ou suprir uma necessidade? Se você acha que o que vem primeiro
é realizar um sonho, você vai escrever sonho. Se você acha que o que vem primeiro é suprir uma necessidade, você vai escrever necessidade nos comentários. Eu estou liberando para você fazer isso agora. Pode escrever. Tá tendo uma chuva de gente falando necessidade. Eu não vi aqui sonho, não vi. Apareceu um sonho aqui, mas ó, sonho é muito pouco. Vamos botar aqui que 99% das pessoas estão escrevendo necessidades. E é isso mesmo, gente. Necessidades. Eu me lembro de um casal que me procurou para fazer um treinamento. Na verdade, não foi o casal, foi o marido. E o marido me procura para fazer esse treinamento, porém, ele some do treinamento, ele foge, ele sai. Não continua o treinamento, eram 10 sessões. E era um coach para concursos. E aí eu encontro ele no cursinho. Quando eu encontro, ele está quietinho no canto dele, lá, isolado, eu vou atrás dele. Na época eu tinha poucos clientes, então eu lembrava dos meus clientes pelo nome. Ô Celso, Palmeiras, hein, brother? Aí sim, hein? Que é isso? Aí é de respeito, hein? Ah. Gente, salva de palmas, por favor. Palmeiras na área, por favor. Pode, os flamenguistas também pode bater palma, porque bate palma agora que vai perder na final para a Libertadores para o Palmeiras, ok? Bate palma, senão não continua a aula. Isso. Que intenção, que vontade que vocês têm, natural de aplaudir o Palmeiras. Eu não sou palmeirense não, mas meu filho é e meu pai também. Então, gente, esse menino sumiu do curso e eu fui atrás do menino. E quando eu encontro o menino no cursinho, eu pergunto, cara, o que aconteceu? Você saiu da turma? Você parou do treinamento? Ele Márcio, eu estou passando por um momento muito difícil. O que aconteceu? Eu vou te explicar. Eu cheguei em casa, depois de ter estudado o dia inteiro, e a minha esposa tinha sumido, ela foi embora. Sério? Ela tinha levado as coisas dela. Mas você já falou com ela? Já. E ela vai voltar? Não, não vai voltar. Ela quer a separação e tudo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Márcio, que mulher ingrata. Eu passei parte da minha vida trabalhando para ela passar em concurso. Nós tivemos um acordo, fizemos um acordo. Ela, a esposa, e ele, o marido. O acordo deles era o seguinte, ele ia trabalhar e ela não, ela ia pedir as contas do emprego, até que ela passasse em um concurso. Depois que ela passar em um concurso, quem ia fazer isso seria ela. Ela iria trabalhar e ele ia pedir as contas e focar em estudos. Gente, aparentemente, não parece um bom acordo? Sim ou não? Não, joinha, quem está no Zoom aí. Parece ser um bom acordo. E parece que os dois lados concordaram com isso. Ele foi trabalhar e ela foi estudar. Ela passou num concurso que a gente chama de cargo para ciclo de gestão. O que é ciclo de gestão? Eu não sei se tem servidor público aqui, mas se tem, sabe. Se não tem, também não precisa saber. Não é tão importante assim. Mas o salário é bom. Vamos botar aí hoje uns 16 mil reais por mês, que é um baita salário. Eu estou falando 16 porque na minha época era isso, tá? E eu fui servidor em 2010. Em 2010 eu pedi licença do serviço público, depois de 2013 eu pedi exoneração. Então, eu posso estar desatualizado com relação aos valores, mas lá na época, lá em 2012, quando eu fui treinador desse menino, era mais ou menos isso o salário, 16 mil reais. Agora chegou a vez dela trabalhar e ele estudar, somente estudar. E foi no período em que ele estava somente estudando que ela foi embora. Quando ele me contou essa história, eu falei, cara, ela já explicou para você por que ela foi embora? Ele disse, já explicou. Falei, posso tentar adivinhar o que ela falou? Em outras palavras, tira as crianças da sala, gente, por favor. Tira os meninos da sala. O menino pode ouvir isso agora, não? Eu falei para ele assim, eu tenho certeza que ela disse que saiu de casa porque perdeu o interesse sexual por você. E ele disse, como é que você sabe? Eu falei, porque você fez um acordo com ela que você nunca deveria ter feito. Você abriu mão de ser? Escreve nos comentários. Você abriu mão de ser? Deixa eu só ativar os comentários, espera aí. Manda para mim. Deixa eu ver se você sacou a parada. Isso. Todo mundo está escrevendo a coisa certa. Provedor. Você abriu mão de ser provedor. E provedor é uma das características que uma mulher quer encontrar em um homem. Gente, uma mulher não quer depender de um homem. Estou falando das mulheres emocionalmente saradas, tá?
Agora tem umas que querem depender, tudo bem, mas aí mulher que precisa de ajuste. Também não tem problema nenhum depender, né? Se o cara tiver cheio da bufunfa, não tem problema nenhum. Ele desistiu por um acordo de ser provedor, mas na mente emocional dela e inconsciente, não faz essa análise que a gente está fazendo, de que foi um acordo. Uma mulher que olha para um homem e não consegue ver nele um provedor, ela perde o interesse sexual. Quantas mulheres, machos, de todas que existem? 95, 97%. Para ser bondoso, tá? Perde o interesse sexual. Por quê? Ele fez uma escolha errada. E por que ele fez uma escolha errada? Porque ele não conhecia a verdade. O povo perece por falta de conhecimento. Então, ele não fez porque ele quis. A propósito, né? Antes que você diga, nossa, você está sendo machista, uma mulher não quer ter um homem provedor. Eu estou falando isso porque eu li isso em um livro. Ah, eu vou pegar esse livro. Peraí, fica aí. Vou levantar aqui e vou pegar o livro. Aqui, ó. Está nesse livro aqui, ó. Deu print? Deu? Não deu? Não deu. Acabou. Apareceu aí? Esse livro. Você não gosta do que eu falei? Não concordou? Vai lá e reclama com Robert Lee White. Reclama com ele. Uma mulher quer olhar para um homem e ter a certeza que se algo ruim acontecer, ele diz assim, ó, cola em mim que você brilha. Como é que um cara que não está produzindo riqueza, que não paga as contas, que não trabalha, que não produz, pode dizer, cola em mim que você brilha? Mas foi um acordo? Foi um acordo que você não deveria ter feito, porque falta conhecimento. Faltou conhecimento, pronto. Mas não foi intencional. Ei, gente, o que fere as pessoas, o que deteriora o relacionamento, não é a intenção de machucar, é a ação de errar. E o errar, mesmo não sendo intencional, ele fere do mesmo jeito. Agora, olha o versículo bíblico que nós começamos a aula de hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E agora nós estamos indo para o significado. O que é bem-aventurado? Feliz. O que é fome? Desejar ardentemente. E o que é farto? Terá o seu desejo, o seu sonho realizado, a sua necessidade suprida. Então, vamos pegar o versículo bíblico e agora colocar dentro desse contexto que nós falamos. Feliz os que desejam ardentemente algo, porque esse algo será realizado. É isso que está dizendo. Mas se você está destruindo a palavra de Deus e trazendo um conceito que não tem nada a ver, ei, eu peguei no dicionário bíblico esses significados. Fome, dentro do texto Mateus 5:6, tem origem na língua grega, pinel, e que significa desejar ardentemente. Então, gente, para que todos os nossos sonhos sejam realizados, para que todos os nossos desejos sejam concretizados, para que todas as nossas necessidades sejam supridas, nós precisamos desejar ardentemente. Só que eu quero te perguntar, o que é desejar ardentemente? Escreve aí nos comentários, só eu vou ler aqui no Zoom e no Instagram todo mundo lê. O que é desejar ardentemente para você? Escreve aí. Propósito com muita intensidade, querer de todo coração, vontade, querer de todo coração, entendimento, querer muito, o que vem da alma, querer com minhas forças, querer muito com toda a alma, desejar uma coisa, querer muito, buscar na fonte certa, querer de todo coração, painel dos sonhos, propósito, querer algo com força, e quando o seu coração queima por algo, é quando o seu coração queima por algo, sentir desejo. Não é nada disso, não, gente. Tá vendo por que tem um monte de necessidade não suprida e desejo não realizado? Gente, eu aprendi isso que eu estou apresentando para vocês. Eu aprendi ontem. Eu aprendi ontem o significado dessa palavra fome.
Mas o que eu vou falar daqui para frente para você, o desejar ardentemente, eu já tinha aprendido, mas eu não tinha conectado. E aí vai uma dica para vocês, uma dica bem poderosa. Quando você aprender algo, não espere aprender outra coisa diferente para entregar aquilo que você acabou de aprender. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu aprendi isso que eu vou apresentar para vocês, que eu estou apresentando hoje, ontem. Quanto tempo eu demorei para entregar para vocês? Eu já entreguei de forma detalhada para os meus discípulos, homens, que fazem parte de um discipulado meu aqui em Brasília, presencial, que acontece toda segunda-feira, na verdade, a cada 15 dias, segunda-feira sim, segunda-feira não. Eu já fiz uma live superficialmente, apresentei isso, e hoje eu decidi apresentar no maior nível de profundidade possível. Por quê? Se encher para se esvaziar. Vocês já ouviram falar no conceito de transbordo? Sim ou não? O que é um copo que transborda? Um copo que transborda de água é um copo que está cheio de água. Sim ou não? Pois é, mas transbordo não é isso, gente. Porque se eu estou transbordando, eu estou entregando o que sobra. Eu estou entregando o excesso. Eu estou entregando o que cai para fora. E se eu quero entregar o que cai para fora, o excesso, eu primeiro preciso encher totalmente. Agora, por que tem um monte de gente que sofre de obesidade intelectual? Porque ele espera se encher completamente, para depois que estiver plenamente cheio, ele vai entregar para as pessoas o que ele carrega. Só que ele vai entregar com a sensação de ser vitorioso ou de ser um fracassado? Um fracassado. Porque ele acumulou e talvez nem aplicou na vida dele. Transbordo é, bateu no copo, você entrega. Entrou no copo, você passa para outras pessoas. Não espera encher. Um dia depois de ter aprendido, eu já entreguei 3 vezes esse conteúdo. A técnica do se encher para se esvaziar. E quando é que você aumenta o desejo de se esvaziar? Todas as vezes que você estiver lendo um livro, participando de uma aula. Por exemplo, eu estou me esvaziando para você. Até amanhã eu preciso que você explique esse conceito para alguém. Márcia, eu aprendi, que massa. Mas vai ficar comigo, sabe? Você vai ter, logo, logo, uma sensação de incapacidade tão grande porque você vai carregar uma biblioteca dentro de você, mas não vai ter nenhum resultado para mostrar para as pessoas que você, além de ter entregue para as pessoas, você provocou resultado na sua vida. Vocês estão me entendendo, gente? Até amanhã você precisa explicar para alguém. Só que agora uma técnica que eu também uso, todas as vezes que eu estou aprendendo algo para ter o desejo de esvaziar, eu sempre faço o seguinte: eu aprendo e enquanto estou aprendendo, eu digo para mim mesmo, e se eu tivesse que explicar para alguém isso aqui? O que eu diria para esse alguém? Gente, é essa a técnica que eu uso para preparar todos os meus cursos. Eu estou lendo um livro, esse livro aqui, que é poderosíssimo, extremamente complexo, tá? Terapia do Esquema. Estou lendo esse livro. Na medida em que eu vou lendo o livro, até tem anotação minha, eu vou lendo e vou anotando. Aí, na página, eu estou lendo a página 266. Só que eu estou lendo e eu falo, se eu tivesse que explicar isso aqui para alguém, como é que eu explicaria? Aí eu escrevo. Quando eu termino de escrever, eu falo, cara, o meu jeito ficou mais fácil de entender do que o jeito do livro. Mas não porque eu sou o cara, não é isso. Você também pode fazer isso. E sim porque quando eu estava lendo, eu não conectei o conteúdo em mim. Eu conectei em quem? No próximo. Vocês devem conhecer uma frase que eu falo com muita frequência. É a frase, ninguém perde o amor pelas pessoas, sem antes perder o amor por si. Mas como é que eu penso em entregar esse conteúdo para outras pessoas? Porque eu estou resolvido emocionalmente. Então, até aqui, eu já falei, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado é feliz. Fome é desejar ardentemente. Farto é ter o seu desejo realizado, a sua necessidade suprida. Então, para que as minhas necessidades sejam supridas e os meus desejos sejam realizados, eu preciso desejar ardentemente. E desejar ardentemente tem 3 pilares. Anota aí.
3 pilares para desejar ardentemente algo. 3 pilares. Cida Teles, que bom ter você aqui, viu? Mônica Alves, direto de Portugal. Luciana está aqui. Wesley, dorme não, Wesley. Tá ligadaço, meu brother, tô vendo. 3 pilares para desejar ardentemente. Primeiro pilar, eu estou escrevendo, gente, porque a minha mente flui escrevendo, tá? Então, primeiro pilar. Ah, detalhe, eu decorei. Eu estudei ontem e decorei. Por quê? Porque eu sou cara, eu sou demais. Eu sou poderoso. Não, eu tenho déficit de atenção, eu sou hiperativo, eu tenho problema de memorização, eu tenho problema de concentração, eu tenho problema de lembrar as coisas. Ontem eu fui para a academia, minha esposa falou, tá indo para a academia? Tô indo. Gente, levantei, tô abrindo a porta, fica 5 minutos de casa a academia. Ela falou assim, chega lá e procura a minha garrafinha de água no Achados e Perdidos. 5 minutos depois eu estava na academia. 5 minutos depois que eu estava na academia, eu recebo uma mensagem da minha esposa no WhatsApp. Não esquece a minha garrafinha de água. Por quê? Que é óbvio que eu ia esquecer. Já tinha 5 minutos que ela tinha falado para mim, para buscar a garrafinha. É óbvio que eu ia esquecer. E quando eu vi a mensagem dela, eu já estava no equipamento, fazendo exercício, eu falei, mensagem da Ana Paula, garrafinha de água? Ah, é, garrafinha de água. Eu já tinha esquecido. Então, por que eu decorei de ontem para hoje? Porque eu conectei esse conteúdo não em mim, nas minhas deficiências, nas minhas dificuldades, mas em você, na necessidade de conhecer para acertar. Quando você conecta o que você aprende em outras pessoas, pensando nas outras pessoas, aquilo que hoje para você é uma inabilidade vai ser o seu diferencial. Vai ser aquilo que você tem como algo único em você. Vocês me entenderam? Cristiane Reis está com um ventiladorzão aí. Aí é massa, hein, Cristiane? Tô vendo o cabelo balançar? Ventilador. É a janela ou é o ventilador? Janela? Ótimo. Vamos lá. Primeiro pilar do desejar ardentemente. Escreva aí. Única coisa. A propósito, quem aqui já se inscreveu no workshop Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes? Levanta a mão aí. Quem ainda não se inscreveu, sugiro que vá para o meu Instagram depois que terminar a aula, clique no link da biografia do Instagram e faça o seu cadastro gratuitamente. Tem um monte de conteúdo gratuito que eu vou entregar lá e testes que eu vou entregar gratuitamente também. Única coisa, primeiro pilar para desejar ardentemente é dar ao meu cérebro uma única possibilidade. Gente, quando o cérebro tem duas opções, ele vai considerar das duas aquela que consome menos energia cerebral. E aí eu te pergunto, quando você casa, está num relacionamento amoroso, é comum que você tenha desafios. Desafios que vão exigir de você algo da fase anterior. Só que na fase anterior você não venceu aquele desafio. Você era solteiro. Então, você não tem habilidades para vencer o desafio da fase atual como marido e mulher, você vai ter que desenvolver isso. Só que quando você está diante do desafio, o seu cérebro diz, eu tenho a opção de vencer o desafio ou eu tenho a opção de abrir mão do desafio. E se você abrir mão do desafio, ele vai considerar você voltar para a fase anterior. Qual dos dois caminhos é mais fácil para o cérebro? Escreve para mim no chat. Vencer o desafio ou voltar para a fase anterior? Qual deles vai consumir menos energia cerebral? Voltar. Voltar para a fase anterior. Perfeito. É isso que você está respondendo. Por quê, gente? Porque a fase anterior eu já estava acostumado, a fase anterior eu já estava vivendo, eu já estava ali tranquilamente, já tinha vencido vários desafios. E aí você acaba separando. Você sabia que tem um estudo, e isso está na internet, você pode colocar lá no Google, 50%. Eu encontrei hoje um estudo que diz 54% das pessoas, 50 a 54% das pessoas que separam se arrependem da separação. E a maioria deles descobre que se arrependeu num prazo de 7 dias depois de ter separado.
Aí ferrou, né? E agora? Separou, fez tudo no cartório, na justiça e se arrependeu. Por que, gente, que separou? Porque diante do desafio, inconscientemente, o cérebro escolheu o caminho de menor esforço. E a separação é um menor esforço aparentemente. Parece que vai consumir menos energia do que vencer o desafio. É por isso que nós, quando mudamos de fase, nós fazemos o rito de passagem. Pula uma linha e escreva rito de passagem. Deixa eu colocar minha tela para você copiar junto comigo. O rito de passagem pode ser o rito de entrada e o rito de saída. Tem gente que faz só o de entrada, tem gente que faz só o de saída. O que é o rito de passagem de entrada? Vamos pensar numa coisa bem simples. Quando a gente termina a faculdade, a gente recebe um canudo. O que é o canudo? É o diploma. Para que serve o diploma? Para me legitimar como alguém que tem habilidades para a fase seguinte. Se você formou em direito, você recebe um diploma que te dá legitimidade para dar o próximo passo. Se você formou em medicina, você recebe um diploma que te habilita a ser médico. Então, o diploma é um rito de passagem de entrada na fase seguinte. E o que ele representa? A vitória. O rito de passagem. Deixa eu só colocar aqui que está falhando aqui minha caneta. O rito de passagem de entrada, ele representa a vitória da fase anterior. Então, por que você é um profissional legítimo? Porque você recebeu um diploma que diz você foi aprovado com um louvor, com um mérito. Só que tem gente que é tão perfeccionista que não reconhece a vitória. Ah, mas eu passei mais ou menos, eu passei com média, sabe? Média 5 era o mínimo. Ah, eu não fui um bom aluno. Se você não celebra a vitória da fase anterior, você não é legítimo para vencer o desafio da fase atual. Então, uma vitória só é reconhecida pelo meu cérebro quando ela é celebrada. E existem pessoas que têm dificuldade em se sentir merecedoras da vitória. Isso é emocional, precisa ser tratado. Esse é o rito de passagem de entrada. No casamento, o rito de passagem de entrada é a cerimônia de casamento. É o ato que você assina no civil. Você acredita que tem alguns países do mundo... Gente, eu preciso falar isso para vocês. É doideira. Vocês não vão acreditar. Sério, não vão acreditar. Mas vocês... Não, vocês não vão acreditar. Vocês sabiam que existem alguns países do mundo onde tem casal que não casa, eles só juntam. Cara, que louco! Inacreditável. O cara quer ter sexo, mas não quer ter compromisso. O cara quer ter sexo, mas não quer dividir o patrimônio que construiu junto. Quando casa, às vezes casa com separação total. Você consegue acreditar que tem país que tem gente assim? Não, não. Cara, o dia que eu fiquei sabendo, eu fui pesquisar, falei, não pode ser. É inadmissível. Quando você entra num relacionamento e não assume o compromisso diante do primeiro conflito, o seu cérebro diz, não houve um rito de passagem de entrada. Voltar é uma opção. E entre permanecer e voltar, o cérebro vai escolher o caminho de menor esforço, e é por isso que 50% das pessoas ou mais se arrependem de separar, porque tudo isso o cérebro faz inconscientemente. E quando você sai da vida de casado, e volta para a fase anterior, a dor passa e você diz, meu Deus, agora conscientemente você analisa e vê que fez a escolha errada. E não é você que está contando essa história para mim e eu não estou querendo expor você. Eu só estou dizendo que isso é fruto de pesquisa. Desejar ardentemente é definir uma única opção no seu cérebro para impedir que o seu cérebro acredite em uma outra possibilidade e, diante do desafio, ele escolha aquilo que tem o menor esforço. Esses dias uma pessoa me mandou um direct no Instagram. Eu espero que essa pessoa não esteja na aula e, se estiver também, não precisa se expor,
tá? Porque é muito pessoal que eu vou falar, mas eu vou falar de um jeito em que ninguém vai saber quem é ela. Pode ser que ela esteja até no Instagram, não sei. Mas ela manda para mim a seguinte mensagem: Márcio, o meu ex de 30 anos mandou uma mensagem para mim. Eu já estou casada e tenho uma filha de 14. E o pior é que essa mensagem mexeu comigo. Antes de saber que tinha mexido com ela, porque ela fez uma pergunta na figurinha de interrogação, na figurinha de perguntas lá do meu Instagram. Eu abro lá nos stories e boto figurinha. Ela botou assim: meu ex de 30 anos mandou uma mensagem e eu já estou casado e tenho uma filha de 14. O que fazer? Eu respondi para ela: se você viu meu Instagram, você viu essa resposta. Eu respondi para ela: bloqueia urgentemente. Bloqueia esse cara urgentemente. Aí ela pega e vai para o direct. Eu entendi sobre bloquear. Mas o problema, Márcio, é que a mensagem dele mexeu comigo. Aí eu falei assim: mexeu com você não. Ativou as suas carências. Ele te elogiou e a sua mente está falando: meu marido não me elogia. Aí você acha que isso é amor. Isso não é amor, isso é carência. O elogio dele veio para colocar a sua mente em dúvida. E agora, quando a sua mente compara o marido que você tem com o elogio de um doido estranho, sua mente diz: ele me elogia, é muito mais agradável. Olha a sua mente fazendo você acreditar que isso é amor só para você ir para a escolha errada. A escolha de menor esforço. Bloqueia o WhatsApp, bloqueia o Instagram, bloqueia o Facebook, bloqueia a caixa postal, bloqueia tudo desse cara, ele não tem que te elogiar, não! É você, homem, que é casado e chega no trabalho e tem uma mulher bonitinha, cheirosinha, 3 camadas de Victoria's Secret, mulher de academia te elogiando. Foge dessa mulher e resolve as coisas que você tem com a sua esposa. Deixa de ser doido. Não, Márcia, é só um elogio. Não é, gente. Sutilmente, a sua mente começa a acreditar em possibilidades que não deveriam existir. Até aqui, gente, responde para mim. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Bota lá no chat. Desejar ardentemente permanecer casado é não dar uma outra possibilidade para o cérebro. Desejar ardentemente alcançar um objetivo é não dar uma outra opção a não ser vencer. Que bom que está fazendo sentido para você. Deixa eu continuar, vou desativar aqui o chat. Você já ouviu palestras de pessoas que falam assim: não desista do seu objetivo, porque antes de chegar lá você vai falhar várias vezes. Você já ouviu isso? Perfeito, né? Já ouviu. Você já ouviu também: olha, eu tenho uma empresa, mas antes de ter essa empresa eu quebrei várias outras, quebrei 5, 10, 15 empresas antes dessa empresa dar certo. Você já ouviu essa palestra? Já ouviu coisas assim? Me dá um joinha aí, você que está aqui na tela. Perfeito. Esquece isso, gente. Esquece. Tudo errado. Deixa eu te explicar. Quando você quebra uma empresa, você precisa buscar motivação para acreditar que você quebrou uma, mas a próxima pode dar certo. Aí sim você vai atrás dessas palestras. Mas quando você pensa em abrir uma empresa e ouve de alguém dizendo assim: olha, talvez você quebre a sua primeira, segunda, terceira empresa para dar certo na quarta. E se isso acontecer, é normal. Continue firme. Isso que você acabou de ouvir não te ajudou. Apenas deu ao seu cérebro a opção de quebrar. Considerou quebrar algo extremamente o que? Normal. E diante do primeiro desafio, diante da pandemia, diante da adversidade, diante da recessão, o seu cérebro diz, inconscientemente: fica tranquilo, é normal quebrar. E se quebrar, a gente faz de novo. Agora, entre dar certo e quebrar, qual dos caminhos consome menos energia? Quebrar. Você está entendendo que eu não estou diminuindo esse tipo de palestra, eu só estou dizendo que essa palestra, esse conteúdo, essa orientação serve para você voltar à sua única coisa que você definiu quando abriu essa empresa, mas não para considerar uma outra opção que seja diferente daquela de fazer a sua empresa dar certo quando você cria. Desejar ardentemente é dar ao seu cérebro uma única opção.
Eu estive em Israel e eu tenho um sonho de, no futuro, quando a gente estiver com as fronteiras abertas, fazer uma caravana para levar pessoas para Israel. E todos os lugares que a gente visitar, eu quero fazer palestras e mostrar para vocês a história que aconteceu naquele ambiente, o que a gente pode tirar de lição. É um sonho que eu quero e eu vou avisar nas redes sociais quando isso acontecer. Mas eu fui para Israel 3 vezes já. E na minha penúltima vez, eu fui para um lugar onde supostamente é o lugar onde Davi enfrentou Golias. Eu digo supostamente porque em Israel não tem nada assim preciso, né? É ali, acabou e pronto. É supostamente. É um vale. E a Bíblia diz que é um vale. Golias, o gigante do exército inimigo, Davi, o garoto do exército de Deus. Os dois descem o vale. Vão se enfrentar. A interpretação que eu fiz daquele local é que quando eu imaginei, eu não estava lá no dia em que isso aconteceu, essa luta, e isso também não está na Bíblia, mas eu posso fazer suposições, eu sou ser humano, posso fazer. Eu acredito que Davi descia o lugar mais alto onde ele estava e descia o vale, pensando, eu tenho 2 opções. Ou eu mato o gigante, ou eu mato o gigante. Foi isso que Davi colocou na mente dele. Ele desejou ardentemente vencer. Ele não deu à mente dele uma opção diferente do que vencer. Desejar ardentemente é ter uma única coisa como objetivo. Ou eu dou certo como marido, ou eu dou certo como marido, ou eu dou certo como empresário, ou eu dou certo como empresário. E tem formas de ajustar isso, eu posso até te ajudar isso na próxima aula. Mas essa é um dos 3 pilares do desejar ardentemente. Lembrando que nós estamos falando de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Felizes são aqueles que desejam ardentemente algo, porque terão os seus desejos realizados, suas necessidades supridas, e nós estamos aprendendo o que é desejar ardentemente. E desejar ardentemente é ter uma única coisa, e essa única coisa exige de mim um rito de passagem, de entrada e de saída. Qual é o rito de passagem de saída de um casamento? Vamos falar do rito de passagem de saída da universidade? O de entrada é o canudo, e o de saída é o jogar o chapéu. Você já viu que toda vez que a gente cola grau na faculdade, a gente tem uma cerimônia onde a gente joga o chapéu? Aquele chapéu pertence a uma cabeça de universitário. Você está jogando para cima para dizer para onde eu irei futuro se eu não tenho para onde voltar. Não tenho para onde voltar. No casamento, o rito de passagem de saída, olha para mim, não abaixa a cabeça não, que eu estou falando com você. É brincadeira. O rito de passagem de saída é devolver a chave da casa dos pais. Você casou, desgraça. Você casou. Aquela casa não é sua, não, infeliz. Aquela casa é dos seus pais. E agora você se tornou visita naquele lugar. E visita não tem a chave. Alô? Visita tem que ligar dizendo quando vai, quanto tempo vai ficar e se pode ir. Agora, se você carrega a chave da casa dos seus pais, você até casou no civil e no religioso, fez o rito de passagem de entrada na fase seguinte, mas não fez o de saída da fase anterior, você não se despediu dos seus pais, você não cortou o cordão umbilical. Todas as vezes que você briga com seu marido, com a sua esposa, você tem uma opção de, eu vou dormir na casa dos meus pais. Hoje eu vou dormir na casa da minha mãe. Eu vou dormir na casa da minha mãe. Não vai, não. Não vai. Você já imaginou seus filhos crescerem num ambiente onde você sai para dormir na casa dos seus pais, da sua mãe, ou carrega eles com você, sua doida, seu doido? Eles estão crescendo num ambiente de insegurança. E a insegurança na infância gera na mente dessa criança, na vida adulta, uma dependência emocional que pode ser do tipo passiva ou ativa. A dependência emocional passiva é aquela que eu acho que os outros precisam de mim. A dependência emocional ativa é aquela que eu acho que eu preciso dos outros. Vai ser tragédia atrás de tragédia porque você não fez o rito de passagem, uma única coisa. Eu vou dar mais um exemplo. Tem um estudo que mostra que jogadores de futebol, quando têm problemas emocionais não resolvidos, eles têm mais lesões físicas que não são explicadas fisiologicamente. Em outras palavras,
rompeu o ligamento, fissurou o músculo, rasgou não sei o quê, está impossibilitado de jogar. O que aconteceu? Como foi? Do nada. Do nada não tem uma explicação. Mas nós aqui sabemos que nada é do nada, tudo tem uma explicação. Agora imagine um jogador de futebol que está indo para a bola, e para a bola, quando ele precisa dar um pique, ele tem que se esforçar, tanto emocionalmente como fisicamente. Só que a mente dele encontra pensamentos de problemas que ele deixou para resolver na casa dele, com a esposa, com os filhos, com os pais. Talvez problemas financeiros. O cérebro dele agora tem um grande dilema. Vou para essa bola, divido essa bola, me esforço para chegar lá ou desisto dela. Segundo pilar do desejar ardentemente. Não basta ter um único objetivo, uma única coisa. Tem que fazer sentido. Olha aí, eu vou colocar a tela para você copiar. Segundo pilar é sentido. Primeiro pilar do desejar ardentemente é uma única coisa. Significa que quando eu mudo de fase, eu tenho que fazer rito de passagem. Rito de passagem de entrada na fase seguinte, que é representado pela vitória que eu celebrei da fase anterior, e o rito de passagem de saída é o momento em que eu quebro a ponte que me liga com a minha fase anterior. Eu já não sou mais um filho na casa dos meus pais, mas eu sou um filho casado que se torna visita na casa dos meus pais. Eu joguei o chapéu para cima na formatura porque eu digo para onde eu irei, porque eu não tenho para onde voltar. Universitário para fazer o que eu já fiz? Não, eu posso fazer doutorado, mestrado, mas não aquilo que eu já fiz. E outra coisa, ausência de dor. Desejar ardentemente é definir uma única coisa. Essa única coisa tem que fazer sentido e não pode existir dor, porque a dor elimina o sentido. Fizeram um estudo com ciclistas nos Estados Unidos. Colocaram profissionais do ciclismo em uma bicicleta, onde eles pedalavam e acreditavam que estavam medindo o seu desempenho e comparando o seu desempenho com os atletas que estavam em outro lugar. E não era verdade. Chegava no computadorzinho deles assim, o seu desempenho é A e o desempenho do seu competidor é 10 vezes, 5 vezes, 4 vezes melhor do que o seu. Eles mostravam um desempenho tão bom, tão melhor do concorrente, que aquele que estava lendo ali, ele sabia que ele seria incapaz de alcançar o concorrente. Todos os ciclistas analisados, quando descobriram que o concorrente estava tão à frente, que seria incapaz dele chegar lá, eles mostraram pelos sensores no corpo que eles começaram a dar sinais de fadiga muscular na mesma hora em que receberam a notícia. Conclusão? Cansaço é fruto da sua imaginação. Mas eu posso fazer uma outra aula de mais ou menos 1 hora só para justificar isso para você, mas eu não tenho tempo hoje para justificar. Mas cansaço é fruto da sua imaginação. O tamanho do seu cansaço é fruto da sua imaginação. Você já viu maratonistas? 42 quilômetros? Quando eles desistem da maratona e são entrevistados, quando eles desistem, eles falam assim, programei mal. Imaginei errado. Estimulei diferente. Sim, mas eles já fazem maratona, gente. Ele já corre maratona. Por que ele desistiu daquela maratona? Vai entrevistar um cara que desistiu da maratona. Ele vai falar que na mente dele, ele projetou tudo de forma equivocada. Ele se espelhou em alguém muito mais veloz, ele se espelhou num obstáculo que ele seria incapaz de ultrapassar. Tem um filme chamado Desafiando Gigantes, onde tem uma cena que o professor do time de futebol americano pede para o capitão do time carregar um colega nas costas. É um dos treinos do futebol americano. Ele fica de 4 no chão, né? Mas sem botar o joelho, botando a ponta do pé e as 2 mãos. E tem que carregar um jogador nas costas. Mas ele tem que chegar em determinado lugar. Só que para mostrar para o time que aquele jogador poderia ir além, ele dessa vez foi com os olhos vendados. E o professor ficava gritando no ouvido dele, bora que você não chegou, bora, falta pouco, vamos, falta pouco, você consegue. Ele simplesmente, sem saber onde era o limite dele, ele ultrapassou o limite dele. Cansaço é mental, gente. É óbvio que a gente cansa fisicamente. O que eu estou querendo dizer é que grande parte do nosso cansaço que nos impede de realizar os nossos objetivos tem a ver com a nossa mente.
O sentido de continuar pedalando acabou. Vamos botar aqui na tela? Desejar ardentemente. Desejar ardentemente é ter um único objetivo. Isso aqui, ó. A única coisa. É fazer com que isso realmente faça sentido para você. Então, não se apegue a informações que você não conhece. Tem gente que desiste de um projeto porque não foi capaz de ver o fim. Tem gente que desiste de um projeto porque imaginou o fim e não era o fim. Você já imaginou subir numa montanha onde você não sabe onde você vai terminar? Tem gente que desiste porque não sabe quanto tempo falta. Tem gente que desiste porque imaginou que terminava na próxima curva e não terminou. E emocionalmente está decepcionado. Isso faz você perder o sentido. O nosso cérebro nunca vai entrar em ação em um projeto do qual não faz sentido para a gente. Ele vai escolher o caminho de menor esforço. E aquilo que não faz sentido, ele não quer gastar energia. Porque o cérebro foi programado para economizar energia a qualquer custo. E o terceiro pilar é a ausência de dor emocional. Vamos voltar para o início da aula? E nós vamos terminar agora. Eu honro a vida de todos vocês. Eu tenho um recado para dar no final, importante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Mateus, capítulo 5, versículo 6. Com base em tudo que nós aprendemos aqui, feliz, bem-aventurado, são aqueles que têm fome, ou seja, felizes são aqueles que desejam ardentemente algo, porque serão fartos, porque terão os seus desejos realizados, seus sonhos concretizados, suas necessidades supridas. E nós aprendemos que desejar ardentemente é não dar uma segunda opção ao nosso cérebro. Não dar uma possibilidade que a gente não deve considerar. É não perder o sentido ao longo da jornada. E resolver os problemas na medida em que eles acontecem, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. A ausência de dor emocional. Eu quero que, colocando em prática tudo isso que você está aprendendo comigo, você tenha orgulho de bater no peito e dizer: eu tenho um coach. E a nossa relação tem data para começar e não tem data para terminar. Essa foi a nossa aula de hoje. Fica com Deus e você tem até amanhã para entregar esse conteúdo para alguém. Mas não é para falar que você aprendeu comigo, não. Não é para chegar e fazer propaganda do Márcio. Não. É só para você se esvaziar, se encher e se esvaziar. Mas ser mais rápido em se esvaziar. Não coloque mais nenhum conceito na sua mente antes de entregar aquele que você aprendeu hoje. Eu honro a sua vida. E se você quer participar gratuitamente do meu treinamento Desafio Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes, eu deixei o link na biografia do Instagram. E eu queria que você fosse para o meu Instagram, além de fazer a inscrição no link que está lá, fosse para o último post que está lá e comenta para mim. Todos vocês, eu quero ver uma enxurrada de comentários. O que mais fez sentido para você na live de hoje? Você pode fazer isso? Eu estou indo para lá, para o Instagram, justamente para responder alguns comentários, os primeiros que vão escrever agora. O que mais fez sentido para você na live de hoje? Você tem um coach. Até o mês que vem. Tchau.